Esta é uma produção do Labri Brasil. Seja assinante do nosso canal e tenha acesso a todo o conteúdo do Labri Brasil. Pedimos que os direitos autorais deste material sejam respeitados. O uso pessoal é permitido, mas não publique este conteúdo em nenhum formato sem autorização do Labri Brasil. Para saber mais sobre nossas programações, acesse o site labri.org.br. Palestra sobre o livro Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer, e eu trouxe aqui a minha edição, que eu acredito, não tenho certeza, foi a primeira edição desse livro publicado no Brasil. Na época ainda era pela editora Fiel. Gente, você não acha mais isso aqui. Isso chegou nas minhas mãos por meios obscuros, mas enfim, é a versão primeira que eu li. Aqui eu tenho, enfim, as expressões. Quando eu lembro desse livro, são nessa linguagem aqui. Vamos dizer que é a revista corrigida do Schaeffer, né, no Brasil. Mas hoje você tem uma versão mais moderna, a linguagem de hoje, digamos assim, do Schaeffer, publicado no Brasil pela editora Cultura Cristã, isso. E ela, enfim, algumas expressões estão um pouquinho diferentes e, por exemplo, vocês vão ver, eu trouxe a organização dos títulos das partes do livro pela edição mais atual. Apesar de ter exatamente uma expressão ali que eu prefiro nessa versão antiga, por isso eu estou gastando todos esses segundos para, enfim, questões de versões de tradução, porque tem uma expressão no livro antigo, nessa edição mais antiga, que era a expressão momento a momento. Essa expressão está um pouco diferente na versão moderna, como momento por momento, enfim, eles variam um pouco em algumas partes, mas, por exemplo, a gente tem essa nossa canequinha aqui do Labri, né? A frase que está aqui do Schaeffer, que é uma citação do livro, é justamente vida cristã é vivida momento a momento, né? E essa expressão de momento a momento é algo chave sobre esse livro e vocês vão sentir bem isso conforme a nossa jornada for se desenvolvendo. Mas, gente, isso precisa começar pelo Schaeffer, né? A verdadeira espiritualidade é o resultado de um momento de crise espiritual pelo qual Schaeffer atravessou, né? Ele, já depois de anos de ministério pastoral e missionário, num contexto transcultural europeu, ele, depois de anos e anos servindo ao Senhor dessa maneira, ele entrou em crise, levando, né, assim, a questionar tudo que ele acreditava, tudo que ele tinha por certo até então. Todas as principais doutrinas, como Jesus é realmente o Filho de Deus, a ressurreição dele realmente foi física, a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas um livro escrito por homens, tudo isso ele colocou em xeque, ele revisitou tudo isso, né? Todas as convicções dele foram abaladas por um momento, e ele passou, enfim, dias e dias através dessa crise, e quando ele saiu do outro lado dessa crise, né, com convicções fortalecidas, a própria filha dele diz que aquilo que ele experimentou no final da crise foi como uma experiência carismática, ou seja, uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo concedeu a ele essa convicção no final de todo esse questionamento e essa crise. Ele saiu de lá convicto pelo Espírito Santo de que Jesus era o Filho de Deus e a Bíblia era a verdade verdadeira, como ele costumava dizer. Então, falar sobre verdadeira espiritualidade é falar sobre o autor, é falar sobre Francis Schaeffer e a crise espiritual que ele atravessou. Então, quando ele saiu do outro lado dessa crise, com convicções renovadas pelo Espírito, ele ainda passou alguns anos decantando tudo isso, dando aulas, dando conferências sobre o tema, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e o resultado da sistematização, digamos assim, desse conteúdo se tornou, então, esse livro que a gente está estudando agora, né? Então, isso tudo é o resultado mais apurado, mais requintado de tudo isso, já anos depois, refletindo sobre o que tinha acontecido. A grande questão que ele apresenta desde o seu prefácio nesse livro é a questão que ele chama de o problema da realidade. Ele diz assim: quando eu olho para a vida de cristãos, principalmente daqueles mais convictos e ortodoxos, né,
quando eu olho para a vida deles, parece que ela não é uma vida tão bonita assim. Parece que a forma como eles tratam outras pessoas não é em amor, não é em bondade, mas eles batem no peito e dizem ter a verdade. Mas parece que essa verdade não se expressa em uma vida bela. E ele diz, eu mesmo, quando olhei para a minha vida, estando no ministério, não tinha uma vida em coerência com o que eu dizia. Então, por isso que ele entrou na crise. Então, será que o que eu digo, o que eu creio, é mentira? Como eu posso crer em algo que é a verdade verdadeira e isso não refletir na minha conduta em uma vida bela? Esse é o problema da realidade que ele chama. É um problema de coerência. Como não refletir uma verdade verdadeira em uma vida bela? Como assim? Como isso é possível? Então, esse livro vem justamente para responder essa pergunta. Se você encontra esse dilema em sua própria jornada, se você às vezes se depara, bom, eu creio no verdadeiro evangelho, eu tenho uma sã doutrina, mas às vezes minha vida não é tão bela assim. Às vezes existe incoerência em mim. Então, se você percebe esse problema da realidade na sua própria história, então o conteúdo desse livro provavelmente vai te ajudar em algumas interrogações aí. Essa é a nossa intenção, né, de que essa reflexão toda mude alguma coisa em nossas próprias vidas aqui. Gente, o livro ele é dividido em 2 grandes blocos, tá? O primeiro deles é o bloco da liberdade imediata das amarras do pecado. E o segundo é a liberdade imediata dos resultados das amarras do pecado. Então, o que ele está querendo dizer? Você nasceu de novo? Você conhece a verdade sobre o Evangelho? Então, olha, isso já te liberta das amarras do pecado agora, no presente. Você não tem que esperar morrer e ir para o céu para então experimentar a liberdade do Evangelho. Não, a liberdade do Evangelho já te alcança no presente. É aqui, nessa terra, nesse corpo, nessa história, que o Evangelho te alcança para te libertar imediatamente das amarras do pecado. Você já pode ser agora livre da escravidão do pecado. E não só das amarras do pecado, mas também dos resultados das amarras do pecado. Que aí essa segunda parte eu nem vou comentar nada agora para você esperar a gente chegar lá. Mas, enfim, estamos na primeira parte ainda, falando sobre a liberdade do pecado, a liberdade imediata das amarras do pecado. Né? Esse é o nosso foco nas primeiras palestras. E dentro dessa parte tem outras 3 subpartes, repartições, digamos assim. A primeira delas é sobre considerações básicas sobre a verdadeira espiritualidade. A segunda é sobre a unidade bíblica e a verdadeira espiritualidade. A terceira é a prática da verdadeira espiritualidade, momento por momento. Diria a nossa antiga versão, momento a momento. Então essas são as 3 partes da primeira grande parte, ok? Só estou mapeando para você a nossa jornada, né? Esses vão ser os nossos postos, os marcos dessa caminhada. Então estamos aí no primeiro ainda, considerações básicas sobre a verdadeira espiritualidade. O que é, afinal, verdadeira espiritualidade? É o nosso chão. Dentro dessa primeira parte existem 4 capítulos, né? O Gui, na segunda-feira passada, na palestra dele, falou sobre o prefácio, dando todo um contexto histórico, inclusive político e filosófico, sobre o contexto em que o Schaeffer escreve esse livro, né? Então, gente, se você não estava aqui na segunda, busque o áudio dessa palestra que já está lá no nosso grupo de WhatsApp para você ficar contextualizado disso. É fenomenal. A segunda parte da palestra do Gui foi sobre o capítulo 1, a lei e a lei do amor. Eu vou resumir isso rapidinho, porque eu sei que alguns de vocês não estavam aqui semana passada. Então, o Schaeffer ele começa falando sobre a lei e a lei do amor. Por quê? Ele diz que novo nascimento é porta e caminho. Você atravessa a porta, mas assim que você atravessa a porta do novo nascimento, você se depara com um caminho, com uma jornada. E você então anda nessa jornada que a Bíblia chama de jornada da santificação. É o discipulado, é o andar atrás de Jesus. Só que o problema é que a gente sabe, bom, pelo menos a grande maioria dos evangélicos sabem que passar pela porta do novo nascimento consiste em
crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador e se arrepender dos seus pecados. Então, a partir dali, ele é o rei da sua vida, você nasce de novo. Isso é o beabá, né? O ABC da vida cristã. Só que o que confunde um pouco é o que vem daí para frente, é o caminho. Porque a gente entende a porta do evangelho, mas o caminho que vem depois dessa porta. Como andar em santificação? Como andar nos passos de Jesus? É aí onde o Schaeffer fala que entram os tabus ou listas de regras. E aí as igrejas, enfim, depende de cada época, depende de cada país, de cada contexto social, as listas mudam um pouquinho. Como, você tem que usar véu. Você tem que, não pode fazer tatuagem, não pode beber bebida alcoólica, não pode falar palavrão, não pode chegar, enfim, você pode fazer a lista que você quiser de podes e não podes, mas você precisa entender que qualquer lista que você coloque de tabus ou de regras nesse caminho não é necessariamente bíblico, é cultural, é social. Então o que o Schaeffer está dizendo é, a gente não pode entender que o novo nascimento é interior e lidar com a santificação como se ela fosse meramente exterior. Não dá. Tem que ser interior também. A santificação e o caminho precisam se tratar de questões interiores tanto quanto a porta e o novo nascimento, certo? Então, é aí onde o Schaeffer sugere a lei, entenda essa lei com L maiúsculo como a Torá, os 10 mandamentos, o Pentateuco, né? Ele aponta para a lei e para a lei do amor, que é aquela lei que Jesus destaca nos seus ensinos, né? Amarás o Senhor teu Deus e amarás ao próximo. Então, a lei, os 10 mandamentos, e a lei do amor, que são essas duas partes do ensino de Jesus, seriam para o Schaeffer, então, uma bússola para a gente andar nesse caminho. E tanto a lei quanto a lei do amor ensinam a gente a olhar para o interior, porque a lei dos 10 mandamentos termina com não cobiçarás, e isso é absolutamente interno, isso é absolutamente do coração. Você cobiça com o coração. E depois isso que é interior se exterioriza em alguma atitude de mentira, de roubo, de adultério, né? Os outros mandamentos se quebram exteriormente a partir da cobiça que é interna. E ele diz que a cobiça é justamente o oposto da lei do amor. Então, por isso a lei e a lei do amor estariam unidas em um só foco, né? Porque quando você cobiça o outro, você está sendo ingrato para com Deus e você está deixando de amar o Senhor teu Deus e você está atrapalhando de alguma maneira a vida do outro, porque você vai exteriorizar a sua cobiça contra o outro e isso é ferir o mandamento de amar o teu próximo. Entende? Então a cobiça seria diretamente o oposto do amor. Então o Schaeffer sugere a lei e a lei do amor como nossa bússola nesse caminho da santificação pós-novo nascimento. E ali, no finalzinho do primeiro capítulo, ele já planta as duas sementes do que nós vamos ver hoje, que é os capítulos 2 e 3. A centralidade da morte e da morte a ressurreição. Hoje a nossa conversa vai ser sobre esses dois capítulos. Então, primeiro, entender que a morte é central. A morte, ela é inegociável, ela é de extrema necessidade, ela é fundamental para a nossa jornada do caminho de santificação. A gente precisa morrer. Só que, gente, eu sei até, inclusive, isso está sendo gravado, outras pessoas em outros contextos vão ouvir essa expressão, e por isso eu vou dizer para você que eu não vou usar tanto assim a expressão que o Schaeffer usa, que é de morrer, você tem que morrer, né? Porque a Bíblia, inclusive, usa esse linguajar, né? Mas eu vou usar outra expressão, que inclusive na tradição da história da igreja ela é bem aceita, que é a expressão mortificação. Então, mortifique, é sobre isso que o Schaeffer vai falar aqui nesse capítulo, a centralidade da mortificação. E terceiro, da morte rumo à ressurreição, né? Então a gente não vai ficar só com a nossa atenção ao aspecto negativo de mortificação, mas a gente também vai olhar para o que vem depois da mortificação, que é a ressurreição. Afinal de contas, o Evangelho ele traz esse elemento negativo de fim, mas também de recomeço, de um novo começo, né? Na ressurreição. Então é sobre isso que vai estar o nosso foco hoje. Na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, a gente vai estar com a Sabrina olhando
para o próximo capítulo, no poder do Espírito. Mas vamos lá, gente. Então, a centralidade da morte. Nesse capítulo, o Schaeffer apresenta logo de cara as considerações negativas do Evangelho. Então, se você olhar, por exemplo, para essas duas cartas de Paulo, Romanos e Gálatas, que é onde Paulo expõe de forma mais explícita a sua visão do que é o Evangelho cristão, ele coloca essas 4 frases, essas 4 considerações muito negativas. Olha isso. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Esses 2 são de Romanos 6. Agora em Gálatas, estou crucificado com Cristo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Reflita um pouquinho sobre esses 4 versos, essas 4 frases. Paulo começa suas considerações sobre o Evangelho, ou sobre o reflexo do Evangelho na nossa vida prática, com morte. O começo é morte, é mortificação. Fomos sepultados na morte, fomos crucificados, estou crucificado, o mundo foi crucificado para mim, eu não me glorio em nada a não ser na cruz. E o Schaeffer quer chamar você a refletir com honestidade sobre essas palavras negativas. Ele diz assim para a gente: nessas afirmações descobrimos que, como cristãos, aos olhos de Deus, já morremos com Cristo quando nós o aceitamos como Salvador. Mas é muito mais que isso. Está evidente a exigência de que, na prática, devemos morrer diariamente. Esse é o aspecto negativo que mencionamos no capítulo 1 e que agora passaremos a discutir. Então, o que ele está dizendo é, gente, não é só sobre eu morri com Cristo, mas eu estou morto com Cristo. Percebe o tempo verbal que Paulo usa? Eu estou crucificado com Cristo. Com Cristo eu estou morto para o mundo. Então, não é apenas algo passado, algo que aconteceu quando eu nasci de novo, quando eu passei pela porta, mas é algo que me acompanha no caminho. A mortificação deve continuar no caminho. É progressiva, é constante, é processo de mortificação. E ele continua dizendo, tudo isso aqui são citações de blocos um longe do outro, tá? No capítulo, não é sequencial, não. Só estou querendo criar com vocês aqui uma linha de argumentação que o Schaeffer desenvolve no seu capítulo. Aí ele continua dizendo, precisamos repetir que isso não é algo que se aceite romanticamente, para suscitar algum tipo de emoção dentro de nós. É uma palavra negativa muito forte. Deveremos estar dispostos a dizer não a nós mesmos, estar dispostos a dizer não a certas coisas, a fim de que o mandamento de amar a Deus e os homens possa ter o seu sentido verdadeiro. Até em coisas que me são lícitas, coisas que não quebram os 10 mandamentos, eu não devo buscar meus próprios interesses e sim o bem de outra pessoa. Percebe o quanto isso é muito mais profundo do que listas de regras ou tabus religiosos ou igrejeiros, né? É muito mais profundo, porque o que ele está falando é que até aquilo que não vai diretamente contra os 10 mandamentos, é passível, digamos assim, de ser alvo de mortificação na sua vida. É pecado usar o WhatsApp? É pecado assistir Netflix? Sei lá, algumas coisas você obviamente vai olhar para ela e vai dizer, não, isso aqui não precisa estar numa lista de regras de não pode. São coisas ok. Não são coisas que vão diretamente quebrar 10 mandamentos. Não. Mas se de alguma forma isso me impede de amar mais a Deus e mais ao meu próximo, eu preciso mortificar isso. Eu preciso abrir mão disso. Isso é muito profundo. E ao fazer isso, com determinado objeto, com determinado hábito, com determinada atitude, ao fazer isso com isso, eu não posso impor isso sobre você. Porque se eu tive que fazer isso para
ou deixar de fazer isso para amar mais a Deus e ao próximo, se eu tive que fazer isso, então todo mundo vai ter que fazer também. E é aí onde nasce o legalismo. Isso não faz o menor sentido. Eu estou impondo sobre os outros fardos pesados e não vou levantar um dedo sequer para ajudar eles a carregar. Eu vou me tornar um fariseu. Querendo obedecer, vou desobedecer, sem perceber. E isso é horrível. Então, o que o Schaeffer está dizendo é essa mortificação do caminhar com Jesus nessa jornada é de amor. É em gratidão, reconhecendo que em Cristo e em Deus você tem a provisão necessária, e quando você tiver que abrir mão de algo, ou se distanciar de algo, renunciar a algo, isso realmente vai ser positivo e motivo de festa, se não agora, então mais tarde. E ele continua desenvolvendo seu raciocínio na seguinte expressão: estamos cercados por um mundo que a nada nega, a nada diz não. Quando essa mentalidade é a que nos rodeia, em que tudo é julgado pela sua grandeza e sucesso, deve ser difícil ouvir, de repente, que na vida cristã haverá esse forte aspecto negativo de dizer não às coisas, e não ao eu, e isso pode parecer difícil. E se não sentirmos que seja difícil, não estamos realmente deixando que esse aspecto nos fale. Então o Schaeffer está dando um chacoalhão na gente aqui, né? Você está levando isso muito bonitinho? Temos que renunciar. A abnegação faz parte do cristão. Se você consegue pensar nisso com muita facilidade e leveza, como diz ele, talvez você não está encarando isso como isso de fato é. Porque isso precisa te chacoalhar, estremecer suas bases. Porque isso está te dizendo, abra mão, pare de fazer. O quê? Não sei, eu não posso te dizer. Eu posso dizer para mim, mas não para você. Para você, você tem que discernir na presença do Espírito, caminhando com Ele. O que você precisa abrir mão hoje para amar mais a Deus e ao Espírito? E ao próximo. E o Espírito também, né? Ele está na Trindade. O que você precisa abnegar? O que você precisa renunciar? Isso vai te custar. Talvez o primeiro pensamento que te vem, você já logo deixa de canto e pensa em outras coisas, né? Tipo, não, eu consigo abnegar disso. Mas qual é aquela primeira ideia que te veio? Talvez é justamente sobre ela que você precisa gastar um pouquinho mais de tempo. Talvez aquilo que você fala, eu sei que eu preciso renunciar a isso. Mas é que vai dar tanto trabalho para renunciar a isso. Sei lá, eu acho que eu vou até chamar um pastor para pedir conselho para ele, porque como que eu vou resolver esse nó que eu fiz aqui? Se é isso que se é muito trabalhoso que te parece uma renúncia, uma abnegação, é justamente sobre ela que Deus está te chamando essa noite para lidar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Do que você precisa abrir mão? E ele fala, né, que nós vivemos num mundo em que tem muita dificuldade em dizer não. Entenda isso com uma perspectiva do mundo e da natureza caída. A gente não gosta de soltar, a gente não gosta de largar aquilo que a gente aprendeu a viver com, e parece que a nossa vida depende daquilo agora, né? Se eu soltar esse hábito, se eu soltar esse objeto de prazer, ou de desejo, ou de conquista, se eu soltar isso, quem eu vou ser agora? Parece que sua identidade está em xeque, né? Parece que você construiu sua identidade em cima daquilo. Essa perspectiva que sente tanta dor ao renunciar é a perspectiva do mundo e da natureza caída. A perspectiva do reino de Deus é a perspectiva que Jesus veio trazer para a gente. Como que Jesus chegou anunciando o reino? Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, começa assim cortando. Arrependimento é tesoura, arrependimento é cortar, é renunciar, é abnegar. É a perspectiva do reino de Deus, de dizer não. A perspectiva da nossa sociedade é de nunca dizer não, nunca dizer não. É um grande confronto entre uma perspectiva e outra. Por isso, o que Schaeffer está sugerindo é, se você não está sentindo dor em colocar uma perspectiva à luz da outra, se você não está se sentindo assustado em pensar sobre isso, é porque você não está pensando direito sobre isso. Pensa de novo, reflita mais um pouco. Você vai ver que isso não dá para conviver.
Essas duas perspectivas são mutuamente excludentes. Eu quero convidar vocês a olhar para um texto no Evangelho, que é o texto que o Schaeffer utiliza no seu capítulo também, para basear sua reflexão daqui em diante. Eu não vou me deter tanto assim aos detalhes dessas passagens, mas só por questão de tempo mesmo, porque tem uma outra passagem que eu quero olhar com mais atenção daqui a pouco. Então, eu convido você a ir comigo para essa primeira passagem, que é de Lucas. Lucas 9, 18 até o 36. É um bloco um pouco grande, mas me acompanhe com atenção. Certa vez, Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente de que não contassem isso a ninguém. Ele disse: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Vou repetir esse versículo porque ele é central para a nossa conversa. Versículo 22. Jesus disse: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam, olha isso, falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo soado a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Essa passagem, com basicamente aí 3 histórias, você percebe a centralidade da morte pelo menos em 3 momentos. Os 3 momentos de cada história centralizados na morte. O primeiro deles é Jesus falando: quem vocês dizem que eu sou? O Cristo. E aí Jesus revela a sua missão secreta para os seus discípulos. Eu vou ser rejeitado pelas autoridades, eu vou ser morto e eu vou ressuscitar. Ele vai ressuscitar. E a gente vai chegar nisso já já. Mas antes disso, ele vai ser rejeitado e ser morto. Isso é central para a missão dele. Tão central que logo em seguida ele diz a todos, ele diz para a multidão: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser andar nos meus passos nessa jornada, tem que morrer. E aquele que quiser salvar a sua vida a qualquer custo, vai perder a vida. Mas é ao perder a sua vida por mim que você vai viver de verdade. A centralidade da morte mais uma vez. E a terceira, na transfiguração, você percebe isso, só o Evangelho de Lucas que revela para a gente, quando aparece Moisés e Elias e estão conversando com Jesus, qual é o tema da conversa? Você já pensou nesse encontro, gente? Você lê o Antigo Testamento, vê Moisés, mais para frente vê Elias, aí de repente vem Jesus.
E aí, de repente, tem um cruzamento nessas histórias e o Jesus está de frente, cara a cara com Moisés e Elias. Sobre o quê? Essas três figuronas, esses três figurões bíblicos conversariam. Não tem esses encontros que você diz, se você se encontrasse com C.S. Lewis, o que você perguntaria para ele num cafezinho, né? Se Jesus se encontrasse com Moisés e Elias, que pergunta ele faria? Ou melhor, se Moisés e Elias se encontrassem com Jesus, o mesmo que estava na sarça ardente e o mesmo que, como brisa suave, sussurrou naquela caverna para Elias, o que eles perguntariam agora que ele estava ali na frente deles? O tema da conversa no versículo 31 é a morte. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. O tema da conversa desses três figurões bíblicos era morte. Eles estavam falando com ele. Você já pensou? Elias não morreu, mas ele estava falando com Jesus que iria morrer. Imagina como seria essa conversa aí, centrada na morte. O Schaeffer diz: eis a maravilha das maravilhas, a maravilha dos séculos. Aqui está a verdadeira perspectiva na qual a conversa se centra em um único tópico. A pessoa que é Deus iria morrer. Meditemos na situação. Ao considerar a questão da verdadeira perspectiva, observemos que isso constitui o cerne da mensagem cristã. Seu centro não é a vida de Cristo nem seus milagres, e sim a sua morte. O centro da mensagem cristã é a morte redentora de Jesus Cristo. A gente passou por Lucas 9 para isso, para chegar nessa conclusão, que a morte não é só central para a nossa jornada de discipulado, para a nossa caminhada como alguém que nasceu de novo e está na santificação, mas foi central para Jesus. A morte é central. Por isso o título do capítulo, a centralidade da morte. Não somente isso, Schaeffer continua, a ordem, rejeitado, morto e ressuscitado, é também a ordem da vida cristã, de verdadeira espiritualidade. Não existe outra. Se esquecermos a relação dessa ordem para nós, como cristãos, então teremos uma ortodoxia estéril e não teremos vida cristã verdadeira. A vida cristã iria murchar e morrer. A espiritualidade, em todo e qualquer sentido bíblico verdadeiro, se acabará. Assim como a rejeição e morte de Cristo são os primeiros passos na ordem da redenção, assim também nossa rejeição e morte para com as coisas e o eu são os primeiros passos na ordem da verdadeira e crescente espiritualidade. Percebe como eu usei essa expressão em uma pregação algumas semanas atrás? Talvez vocês se lembrem, isso tem sido central para a minha vida também recentemente. Nossa história precisa ser uma reencenação da história de Jesus. A sua vida precisa encenar no século 21 a própria história de Jesus Cristo. Da mesma forma como ele desceu do céu, se encarnou e morreu, sendo ressuscitado e exaltado à direita de Deus, essa mesma vivência precisa ser a sua experiência. Você precisa reencenar essa história, essa narrativa, na sua história. Agora, em que medida você precisa descender? Em que medida você precisa cair, se abaixar, morrer, mortificar? Em que medida você precisa imitar a jornada de Cristo rumo à cruz, para que juntamente com ele você experimente um recomeço, uma ascensão, uma exaltação em Deus, no que Deus pode ser e oferecer para você. Entende? É sobre isso que a gente está falando aqui. Só que primeiro diz, depois diz. Primeiro da descida, depois da subida. Então, a nossa história precisa reencenar a história de Jesus em todos os sentidos, senão sua espiritualidade não será verdadeira. Será uma ortodoxia morta. Então, mate aquilo em sua vida que precisa sair de lá para você experimentar a vida com Cristo. Agora devo perguntar mansamente, e eu junto com Schaeffer, mansamente te pergunto, quanto é que nós pensamos sobre a morte por opção? Quanta oração isso provoca para nós e para aqueles que amamos?
Não será verdade que nossos pensamentos, nossas orações, por nós mesmos e por aqueles que amamos, e nossa conversa visam quase que inteiramente nos livrarmos do que é negativo a qualquer preço, em lugar de orarmos para que as negativas possam ser enfrentadas com atitude apropriada? Quanta oração fazemos no sentido de que os filhos e as pessoas que amamos se disponham realmente a andar, pela graça de Deus, nos passos da rejeição e de ser mortos? Somos antes infiltrados pelo mundo, com as suas atitudes do mundo, mais do que pelas atitudes da perspectiva do reino de Deus. Então, isso é bem fácil de diagnosticar, não é verdade? Olha para o quanto nós oramos para... Deus, faça com que dê tudo certo. Faça com que tudo dê bem. E é errado orar isso? É óbvio que não. Mas talvez uma forma de orar mais sofisticada, digamos assim, mais bíblica, seria: Deus, se o Senhor tiver que me fazer sofrer, me faça sofrer. Mas me faça sofrer pelas coisas certas. E vai comigo com a sua graça no meio do sofrimento. Só que é difícil orar isso, né? Se é difícil orar isso por nós, imagina orar pelos que amamos, né? Imagina um pai ou uma mãe orar isso pelo filho, né? Deus, se o Senhor tem que fazer meu filho sofrer, faça ele sofrer. Mas faça ele sofrer pelo sofrimento certo. Pelo motivo certo de se sofrer. E vai com ele no meio do sofrimento. E se o Senhor quiser me usar junto com ele no meio desse sofrimento, vai lá e me usa. Gente, isso a gente ainda não sabe orar assim. Mas que a gente aprenda, né? Que a gente seja melhor alunos de oração da escola de Jesus do que da nossa sociedade, né? Que fala, não sofra, não sofra, não sofra, enquanto Jesus diz, eu não quero sofrer, mas se tiver que ser, seja feita a sua vontade. E última citação nesse ponto, mas quando essa morte deve ser experimentada? Certamente não após uma demora tão longa que nosso corpo físico já tenha perdido seu desejo e seu entusiasmo pelas coisas. Devemos dizer não, por opção nossa, morrer para o eu, no momento em que estamos em meio a uma vida viva e em movimento, na qual podemos desejar as coisas e ter prazer nelas. Nesse ponto, no meio da vida, quando há batalha e luta, deverá haver uma negativa forte, por opção e pela graça de Deus. Não é, por exemplo, uma questão de esperar até que não tenhamos mais desejos sexuais fortes, mas que no meio do movimento da vida, rodeados por um mundo que se apossa de tudo, em rebelião primeiro contra Deus e depois contra o seu próximo, devamos entender o que Jesus quer dizer quando fala sobre cada um negar e renunciar a si mesmo com respeito àquilo que não é seu de direito. Isso é fenomenal. Quando é que você tem que renunciar? Quando você não quiser mais? É justamente quando você mais quer que você precisa renunciar. Deus, me ajuda a renunciar. E aí você coloca ali uma coisa que não te custa nada, não te atrai, não te desperta fortes desejos. O diabo nunca iria usar aquilo como um instrumento de tentação na sua vida. E você fica pedindo, Deus, me afasta disso. Você já está afastado. Agora, do que você realmente precisa ser livre? Realmente precisa abrir mão? Do quê? É no meio do olho do furacão, como ele diz, no meio das lutas, no meio da guerra, que ali você precisa dizer, Deus, me dá força para renunciar a isso aqui. É quando mais custa que a entrega precisa ser exercida. No momento em que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, fomos justificados e nossa culpa sumiu de uma vez por todas. Isso é absoluto. Mas se desejarmos conhecer algo da realidade na vida cristã, algo da verdadeira espiritualidade, deveremos dia a dia tomar a nossa cruz. O princípio de dizer não ao eu acha-se no cerne de minha atitude para com o mundo, enquanto este mantiver sua posição alienada de rebelião contra o Criador.
deverei enfrentar a cruz de Cristo em todas as partes da vida e com o meu ser inteiro. A cruz de Cristo deverá ser realidade para mim não só uma única vez na minha conversão, mas por toda a minha vida como cristão. A verdadeira espiritualidade não para com o que é negativo, mas sem a negativa, no entendimento e na prática, não estamos prontos a prosseguir. Centralidade da morte. Gente, a morte não é só sobre o novo nascimento, não é só sobre morrer para o velho homem e nascer como uma nova criatura. É sobre isso. Começa assim, mas isso precisa crescer. O próprio Schaeffer, ele diz que o seu nascimento físico mesmo, por um lado, por uma perspectiva, foi o momento mais importante da sua vida. Se você não tivesse nascido, não haveria outros momentos da sua vida. Tudo depende daquele momento. Mas, por outro lado, Schaeffer diz, aquele foi o momento menos importante da sua vida, porque nele nada aconteceu, você só nasceu. É a partir dali que as coisas acontecem. Isso tudo vale para a vida cristã também. Sem o novo nascimento, não tem vida com Deus. Mas, por outro lado, você nasceu de novo, mas não fica focado no seu novo nascimento. Anda com Deus. Essas são as grandes coisas que vêm daí para frente, as grandes experiências, os grandes aprendizados. E é sobre essa jornada, nessa jornada que a morte precisa te acompanhar. A mortificação de tudo aquilo que não vai ficar com você quando você for ressuscitado. Gente, agora eu te convido a refletir comigo sobre da morte à ressurreição, né? A gente caiu aqui pensando sobre as abnegações e renúncias, mas vamos pensar agora sobre o que vem depois disso. Como Schaeffer disse, a parte positiva está aí, mas sem a negativa não tem positivo. Não tem como andar com Cristo sem o que Ele nos oferece na morte. As considerações positivas que estão naqueles mesmos textos que eu li no início, Romanos 6 e Gálatas 2. Olha a continuação daquelas afirmações. A fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Assim, em Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ressuscitado, vivamos uma vida nova. Vive, vida, vivo-a. Percebe o tom agora? Está dando uma iluminada, né, no ambiente. Agora o tom é outro, gente. É sobre vida com Deus. E por isso eu quero te convidar aí comigo agora sim para um texto que vai ser um pouco mais central para a nossa reflexão, que é Romanos 6, de 1 a 14. Vai envolver ainda, você percebe, descrições sobre morte, mas eu quero voltar os seus olhos para os aspectos positivos do texto. Romanos 6, 1 a 14 diz: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado,
Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse texto é poderoso, tem muita coisa aqui. Um missionário, amigo meu, disse uma vez que essa é a carta de alforria do cristão, é a nossa carta de libertação. É onde Deus nos entrega esse documento oficial dizendo: vocês estão livres do pecado, agora eu comprei vocês para serem meus escravos, escravos da justiça. Então, parem de uma vez por todas de servir ao seu velho Senhor, entreguem-se a mim, porque eu sou seu novo Senhor. É sobre isso Romanos 6. É sobre o término de uma vida terrível, de uma vida de escravidão, e o início de uma vida de libertação com Cristo. A nossa carta de alforria, nossa carta de libertação. Gente, sobre ela, o que o Schaeffer comenta sobre esse texto é o seguinte: a história se compõe de tempo e espaço. Eles são como os fios e a trama de um tecido. E aqui no Monte da Transfiguração, lembra do texto de Lucas 9? A real história ocorria, enraizada no espaço e no tempo normal. A glorificação de Jesus não se deu no outro mundo ou no andar superior da filosofia, e sim nas realidades duras do espaço e tempo. Quando chegamos à ressurreição real de Jesus Cristo, após sua crucificação, encontramos a mesma ênfase. Aqui temos o corpo de Jesus Cristo em um mundo de espaço e tempo exterior. A realidade da ressurreição não é algo que possamos empurrar para uma dimensão estranha. Ela tem sentido em nossa dimensão normal. Lembra como eu disse que a nossa história precisa ser um reflexo da história de Jesus? Jesus não morreu espiritualmente. Ele morreu fisicamente. Ele morreu com a carne, com o sangue. Ele morreu com o corpo. Assim também ele ressuscitou. Ele não ressuscitou espiritualmente. Ele ressuscitou com o corpo, com carne, com sangue. Da mesma forma que a morte foi física, a ressurreição foi física. A cama está sendo montada. Agora olha o que o Schaeffer constrói em cima disso. Como Jesus morreu na história e uma vez por todas estava morto para o pecado, assim agora somos chamados em fé para nos considerarmos mortos na prática, neste momento presente da história. Não em algum mundo longínquo de ideias religiosas, mas na realidade, neste momento no tempo. Pela fé devemos viver agora como se já tivéssemos morrido. Devemos viver pela fé agora, na história presente, como se já estivéssemos sido levantados da morte. Esta é a mensagem da vida cristã. Se a morte e a ressurreição de Jesus foram no tempo e no espaço, por que a nossa morte com Cristo e ressurreição para uma nova vida deveria ser uma verdade meramente religiosa ou filosófica no mundo das ideias? Assim como Cristo morreu e ressuscitou no corpo, a gente deve viver como mortos para o pecado no corpo e vivos para com Deus no corpo. Você quer ver isso no texto? Se você ainda está em Romanos 6 comigo, isso fica tão evidente, principalmente nos versículos 8 em diante. Olha comigo. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Essa é a verdade espiritual. Aplicando isso na nossa carne, na nossa vida prática, surgem os versículos 11 a 14, principalmente 11 a 13. Olha, assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado. Não faz de conta. Considerem-se de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam, você está livre, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês. No corpo mortal de vocês. Agora, nesse momento da história, não deixe o pecado reinar, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele.
Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Está percebendo as fibras dos músculos? Está percebendo os poros, os pelinhos, os cílios, os ml de suor, as moléculas? Eu ouvi uma vez do Gui, na conferência do Labri do ano passado, uma frase que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte: o cristão, o corpo do cristão, é o lugar no universo onde prótons e elétrons erguem suas mãos e louvam seu Criador. O corpo do cristão é o lugar onde a natureza, onde as moléculas, as células, onde a alface que você almoçou ontem, onde o feijão e o arroz se tornam matéria viva no tempo e no espaço para glorificar a Deus em atos práticos de bondade e justiça. Você já parou para pensar nisso? É sobre isso que o Schaeffer está falando. Morra para o pecado de verdade. De verdade. Morra para o pecado. Não no mundo das ideias, na pregação, no estudo, no credo. Morra para o pecado na rotina, no ônibus, no Uber. Morra para o pecado no shopping. Morra para o pecado de boa assistindo e maratonando sua série. Morra para o pecado na vida. E viva como quem voltou da morte para a vida, no corpo, como um servo de Deus, como um instrumento de justiça de Deus na rotina, no Uber, assistindo Netflix, sendo um instrumento de justiça no seu casamento, criando seus filhos, nas conversas da vizinhança. Seja um instrumento de justiça com o corpo. Ora, o que isso quer dizer na prática, para que não seja somente palavras passando por nossa cabeça? Antes de tudo, por certo, significa o seguinte: que em nosso pensamento e em nossa vida devemos viver como se já tivéssemos morrido, subido ao céu e voltado como ressurretos. É para estarmos mortos nesta vida presente, morto tanto para o bem como para o mal, a fim de estarmos vivos para a presença de Deus. Sim, mesmo para o bem, devemos ser mortos, não inconscientes, nem trancados em alguma escuridão, mas vivos para com Deus, em comunhão com Ele, em comunicação com Ele. Nossa chamada à fé nesta vida presente é para que vivamos como mortos a tudo, para estarmos vivos e alertas a Deus. Imagina Paulo, gente. Eu gosto de ouvir o Schaeffer falar, respeito muito, mas quando eu escuto Paulo falar, ele foi para o terceiro céu. No corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas ele ouviu coisas que é impossível dizer ao homem. Esse mesmo cara, que teve uma experiência mística com Jesus no caminho para Damasco, ele enxergou Jesus ressurreto, viu suas marcas igual Tomé, mas quase ficou cego de ver a luz da sua glória, igual João. Ele teve essa experiência incrível. O Rabino Paulo, viu tudo isso. E o que a vida dele virou? Depois de ter entendido que ele deveria considerar toda a glória que ele reuniu ao longo de toda a vida como esterco. É o que ele diz. Considerei tudo como lixo para ter somente a Cristo, o meu tesouro. Olha o que a vida dele virou. Aí você pensa, nossa, então daí para frente foi só prosperidade. Você já ouviu as listas dele de testemunho do que ele passou no corpo? Não fora do corpo. Ele bem sabia. No corpo, ele sofreu por Cristo. Carrego em mim as marcas de Cristo. As costas dele foram abertas por açoites pelo menos 3 vezes. Imagina o que é isso, ter suas costas abertas, dilaceradas por açoites. Aí aquilo tudo cicatrizava de novo. Aí, depois de meses ou anos, aquilo acontecia de novo. E de novo. Você acha que Paulo conseguia ficar ereto? Eu acredito que provavelmente ele deveria ter uma postura
por causa dos flagelos nas costas, apedrejado até morrer, ou quase. Gente, o que ele passou? O que virou a vida dele? Depois que ele considerou tudo como esterco e Cristo como tudo. A vida dele virou o que virou. O que você acha que a sua vida pode virar? Nada coach isso que eu estou fazendo, né? O que você acha que a sua vida pode virar se você realmente decidir abnegar, mortificar tudo, para bem ou para mal, como diz o Schaeffer, para estar vivo somente para Deus, como se Cristo realmente fosse sua pérola de grande valor? Como que você acha que vai ser sua vida daí para frente? Vai ser vida sacrificial. Vai ser vida sacrificial, porque você vai amar a Deus sobre tudo e ao próximo como você foi amado por Cristo, que é sacrificialmente. O que vai virar a sua vida? O que vai virar o seu tempo? O que vai virar o seu dinheiro? O que vai virar os seus planos de aposentadoria? O que vai virar, gente? Que tipo de efeito prático a renúncia e glorificação de Cristo no seu coração podem causar? Mas eu acredito que é desse tipo de testemunho vivo e encarnado que o mundo precisa. Eles precisam ver na nossa vida que Cristo é valioso. Não só nas nossas palavras, ou nos nossos livros, ou nos nossos vídeos de YouTube. Eles precisam ver nas nossas cicatrizes que nós amamos Cristo mais. Cristo é mais. Agora sim, estou pronto para a guerra. Agora poderá haver espiritualidade de natureza bíblica. Agora poderá haver vida cristã. Rejeitado, morto, ressuscitado. Agora estou pronto para ser usado. E não só preparado para ser usado neste mundo presente, espacial e temporal, mas disposto a gostar disso como criatura. Pronto a gozar disso à luz de sua qualidade de criação de Deus e da minha própria finitude. Pronto a gozá-lo, ainda que vendo como ficou depois da queda. A justificação acontece uma vez por todas. Em um momento é declarado o fim de minha culpa para sempre. Mas essa relação com o mundo não é de uma vez por todas. É algo que acontece de momento em momento. Ser morto a tudo mais e vivo para Deus momento por momento. O pisar de volta no mundo presente pela fé, como se ressuscitado dos mortos momento por momento. Eis a experiência positiva verdadeira depois da negativa apropriada. Agora estou pronto para a guerra. Agora eu posso aproveitar da vida, como ele está dizendo, gozar do mundo como uma criatura finita em um mundo que está caído ainda, mas eu vou poder aproveitar a vida do jeito certo. Eu vou ter gosto de viver do jeito certo na presença do meu Criador, sabendo que tudo que eu tenho é porque eu preciso ter. Nem mais nem menos. Não estou me agarrando a nada. Não estou levando na minha bagagem nenhum peso desnecessário. Tudo que precisava deixar no caminho eu deixei. Só carrego Ele. Na verdade, Ele me carrega. E ele termina, e aqui eu termino com a frase do Schaeffer também. Portanto, com tudo isso por base, qual é a vocação cristã? Qual é o nosso chamado? É ser chamado de momento em momento a estar morto para todas as coisas, a fim de estar vivo para Deus neste momento. E isso se trata de um exercício contínuo e progressivo. Tem que ser intencional. Isso aqui nunca vai estar, digamos assim, automatizado na sua conduta. Não espere dormir hoje e acordar amanhã flutuando no espírito. Não, não é assim. É momento por momento. Neste momento, você se sente morto para o pecado e vivo para Deus? Amém, mas isso não te garante o próximo momento. Você faz a devocional de manhã cedinho, acorda, lê. Amém. Este momento aí está garantido. O próximo não. O próximo não. Você não toma café da manhã e diz, ufa, minha semana está garantida. Não. Tem o almoço, tem a janta, tem outro café, tem outro almoço. E é assim a nossa vida também, momento por momento. Uma palestra, uma pregação, uma devocional não é o seu sustento. É momento por momento. Então,
a sua tarefa, o seu chamado, a sua vocação daqui para frente será essa: experimentar uma verdadeira espiritualidade que não é automatizada, é intencional, te colocando em prática a mortificação sobre o que tem que ser abandonado e experimentando em Cristo a nova vida que Ele já garantiu para você. Tudo isso no poder do Espírito, que a gente vai ver na quarta-feira.